com o próprio CPF. Por que eu falo isso? Porque o secador do Flamengo fala, pô, mas o Flamengo nunca vai cair, um jeito do Flamengo cair é ele começar a se endividar, por exemplo, como fez o Corinthians, construir um estádio impagável que não cabe no bolso do clube. O Flamengo, desde 2015, se um presidente fizer isso, ele vai ter que responder com o seu próprio CPF. Então é uma forma de você proteger o clube de gestões irresponsáveis. Podem trocar presidentes, mas a proteção está ali garantida no estatuto. Tá muito difícil a sua vida, viu, secador? Se for o seu caso que assiste a Seleção, não há nada que indique que nos próximos anos você vai ter um alívio dessas conquistas em série do Flamengo de 19 para cá. Perceba. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte. Então já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Preparei para vocês mais um corte nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. De 19 para cá, essa geração de Arrascaeta, de Bruno Henrique, de Felipe Luiz, chegou à sua terceira Libertadores, ao segundo Campeonato Brasileiro, pode conquistar já na quarta-feira o terceiro, basta passar pelo Ceará, quarta-feira no Maracanã, entre outros títulos. E sobre este domínio e projetar se ele pode ser abalado, o Seleção debate muito a partir de agora, com o PC Vasconcelos, o Eric Faria e o Sérgio Xavier Filho. Tudo bom, Serginho? Como é você? André Rizek. Ótimo. Bom, não sei nem por onde começar, né? Porque foi algo muito forte, né? O que aconteceu, sobretudo no domingo, né? Eu estava aqui nesse estúdio e confesso que foi muito grande, né? O que aconteceu, a chegada do Flamengo, né? E é um momento que você começa a olhar, por exemplo, para o Bruno Henrique, com uma taça comemorando. Sorry, não tem novidade, né? Essa aí já é uma rotina para ele. Mas não é uma rotina para quem tem embaixo do trio elétrico. E essa coisa de você ver gente que não consegue mais ir ao estádio, que esse contato vira o negócio mais importante da vida daquele cara nessa semana, nesse mês. E quando a gente vai pensar pelo nosso lado, o que significou esse título, a gente passou a semana inteira, obviamente, respeitando, né, toda a tradição do Palmeiras, né? O Palmeiras tem a mesma chance, o Palmeiras tá bom, 60%, porque o Flamengo está um pouquinho melhor, mas 40% o Flamengo. Mas no final, no fundo, acho que quem analisa futebol estava vendo que o Palmeiras estava num outro patamar. Você está falando de outro patamar do Flamengo, mas tem que falar do Palmeiras também. O Palmeiras, há um mês e meio, mais ou menos, desceu de patamar. Ele estava num patamar alto, desceu. E nessa descida, o jogo me pareceu que simplesmente refletiu o que estava acontecendo nas últimas semanas, nem mais nem menos. Talvez até um 2-0 fosse o resultado que mais refletisse o que aconteceu ontem em Lima. E essas imagens da saída do Flamengo, né, o embarque do Flamengo e da volta, elas são muito bonitas porque a gente mais velho que viveu o povão no estádio, que viu pessoas menos favorecidas economicamente tendo acesso ao estádio e sabe que hoje elas estão alijadas do estádio, o estádio virou uma coisa muito cara hoje, o povão está fora do estádio. Então essa é a maneira como o povão hoje consegue se aproximar, se sentir parte da vida de um clube, é na rua, né? Quando o clube dele embarca para jogar uma competição internacional e quando ele volta com a taça. Infelizmente, hoje é a única forma da maior parte das pessoas que estavam ali na rua se conectarem, estarem presentes com o clube delas, assim, estar perto dos jogadores. Então acho que é por isso que chama tanta atenção essas imagens, são tão bonitas, né? Do povo na rua festejando a sua paixão, que é o caso do Flamengo domingo, e quando embarcou também para Lima, porque foi impressionante o embarque do Flamengo para Lima. Eric Faria, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, boa tarde Serginho, boa tarde PC, boa tarde para a torcida do Flamengo, que hoje inicia uma semana feliz e que pode ficar ainda mais feliz quarta-feira. Mas eu acho que essa vitória do Flamengo, ela é um pouco um recado para quem no Brasil ainda não acredita que fazer as coisas certas merece ser recompensado, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o Flamengo, nos últimos 10, 12 anos, fez as coisas certas e está colhendo os frutos de ter feito as coisas certas. Foi um clube que olhou para dentro, admitiu que administrativamente era uma porcaria,
admitiu que precisava se recuperar financeiramente, admitiu que precisava ser um clube responsável, admitiu que precisava pagar os seus impostos, admitiu que precisava quitar suas dívidas com o governo, admitiu que não precisava mais de incentivos fiscais, como tantos outros foram dados ao longo dos últimos anos para os clubes de futebol no Brasil, que empresas não tiveram as benesses que os clubes de futebol no Brasil tiveram. E o Flamengo admitiu que fazer as coisas certas poderia dar certo mais à frente. Ganhar um título pode acontecer de você a bola bater na trave e não entrar. Pode admitir que um jogador seu escorregue e o adversário se aproveite e faça o gol, como aconteceu em 2021. Mas a partir do momento que o Flamengo olhou para dentro e viu que, se não se organizasse, olhou para dentro e viu que precisava fazer as coisas certas para poder, quem sabe, 5, 8, 10 anos depois, estar vivendo o que está vivendo, para mim esse é o grande mérito de todas aquelas pessoas que em 2013 resolveram dar um soco na mesa, virar a mesa e falar assim, ou o Flamengo faz as coisas certas, ou o Flamengo nunca mais vai ser o clube mais vencedor do futebol brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo hoje, a parte das conquistas esportivas, ele pode ser um exemplo para tanta coisa no Brasil. Fazer as coisas certas pode ser um bom caminho para todo mundo. E vou além, acrescenta um outro item na sua lista, que é um item silencioso. É difícil de você ver isso nas manchetes, mas em 2015 o Flamengo fez uma reforma de estatuto e colocou um gatilho ali, que é o seguinte, na verdade chama-se um sistema de governança, para usar o termo técnico, que a partir dali nenhum tendo mais gastos do que orçamento no ano. Ele é obrigado a trabalhar desde 2015 sempre dentro do orçamento, sempre gastando dentro do orçamento. E se ele estoura o orçamento, ele responde aquilo com o próprio CPF. Por que eu falo isso? Porque o secador do Flamengo fala, mas o Flamengo nunca vai cair, um jeito do Flamengo cair é ele começar a se endividar, por exemplo, como fez o Corinthians, construir um estádio impagável que não cabe no bolso do clube. O Flamengo, desde 2015, se um presidente fizer isso, ele vai ter que responder com o seu próprio CPF. Então é uma forma de você proteger o clube de gestões irresponsáveis. Podem trocar presidentes, mas a proteção está ali garantida no estatuto. Está muito difícil a sua vida, viu, secador? Se for o seu caso que assiste o Seleção, não há nada que indique que nos próximos anos você vai ter um alívio dessas conquistas em série do Flamengo de 19 para cá. PC, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Salve André, Serginho, Eric, quem nos acompanha. Nesse século XXI, a gente está acompanhando a segunda transformação pela qual passa o Flamengo. A primeira transformação se deu no século passado, a partir do surgimento do Zico dentro de campo. O Flamengo foi não só acumulando títulos, mas fazendo algo que para o torcedor do Flamengo e para quem gosta de futebol é muito importante, que é te propiciar a beleza do jogo. Com o Zico, Júnior, Andrade, Adílio, o Flamengo também te propiciou a beleza do jogo e virou uma equipe dentro do cenário nacional a ser cada vez mais respeitada. Já era o time, o clube com a maior torcida do país. A diferença daquele Flamengo daquela época que tinha o Zico a brilhar é que aquele Flamengo ainda recebia no falecido Maracanã um torcedor que a elitização e o enterro do Maracanã antigo e a criação de um Maracanã todo botocado afastou. Então, tanto na quarta-feira quanto ontem, o que nós vimos foi o encontro desse torcedor banido do estádio por uma política, do ponto de vista financeiro, segregacionista. Ela não quer que esse torcedor vá ao estádio, ele não tem o direito de ir ao estádio. E ele extravasou o seu amor pelo Flamengo na ida, na viagem para Lima, e ontem na volta. Foram as duas contemplações que esse torcedor, que subiu em árvore, subiu em marquise, subiu em poste de luz, que estava simplesmente se lixando para a possibilidade de correr o risco de sofrer um acidente. Eu, Luiz Carlos Júnior e Richardson acompanhamos todo esse trajeto e num determinado instante o trio elétrico está passando
e tem um torcedor às lágrimas em cima de um poste de luz. Isso foi colocado pelo Juninho, porque alguns jogadores, o Pedro, o Juninho, o Luiz Araújo, fizeram lives enquanto os jogadores desfilavam. Pois bem, o Juninho olha para esse jogador, para esse torcedor, ele está aos prantos. E o Juninho diz uma frase que eu achei muito interessante, que ele olha e fala: "Aí, irmão, esse teu choro é nosso também." E esse choro é porque, olha que coisa curiosa, todos esses jogadores hoje desfrutam de uma qualidade de vida que a maioria não teve na infância e na adolescência. A maioria veio de camadas desassistidas da sociedade brasileira. E esses jogadores que hoje desfrutam dessa posição financeira que lhes permite dar conforto para esposa, filhos, pais, irmãos, tios, sobrinhos, esses jogadores têm a percepção. Eles sabem o que virou o público dos estádios. Eles sabem que aquele que está ali em cima do poste de luz chorando não vai mais ao estádio. E por isso que ele diz: esse teu choro é nosso também. Então, eu acho que a festa teve esses simbolismos e ela simplesmente aconteceu porque, independentemente de qualquer outro tipo de narrativa que se queira dar, o Flamengo mereceu vencer o Palmeiras. O Flamengo foi melhor do que o Palmeiras no jogo. O Flamengo, e se por acaso alguém chegar e falar assim: mas tem o lance do Pulgar e se o Pulgar é expulso, o jogo é outro. Então, é conveniente lembrar que um ano atrás, exatamente no dia 30 de novembro, um time teve um jogador expulso com 40 segundos e mais ou menos 1h45 depois, 1h30, 1h50 depois, esse time que jogou praticamente o jogo inteiro com um a menos foi campeão, que foi o Botafogo em cima do Galo. Então, querer fazer um link de que se o Pulgar é expulso, o Flamengo perderia o jogo, pelo menos a mim, me parece que não cabe. Estamos assistindo aos melhores momentos de um jogo muito tenso, né? A gente debateu bastante no fim de semana. Eu acho que a beleza desse jogo está na tensão. Claro. Foi um jogo cardíaco, assim, né? E eu acho que tem uma certa, quase que uma gourmetização da bola, de achar que, não, mas o jogo tinha que ser maravilhoso, o jogo tinha que ser tecnicamente. Isso é uma final, gente. Eventualmente, algumas finais são tecnicamente mais generosas, né, com quem não é torcedor e está vendo de fora. Mas esse é um jogo que envolve basicamente Palmeiras e Corinthians, entre um e outro, e as suas torcidas. Flamengo. O que eu falei? Corinthians. Não, Flamengo, claro, né? Obrigado. E essas torcidas não estão nem aí para questões técnicas, né? E você tem razão, Rizek. E esse foi um jogo de não poder respirar muito, porque o tempo todo você ficava esperando que alguma coisa acontecesse. Demorou para acontecer, é verdade. Né? Os lances de gol não foram... A gente achou amarela, beleza. Não, mas eu acho que é entre esses dois, né? Fez o gol do título e evitou o gol do empate. Exatamente. Eu acho que essas duas participações dele... Para mim, eu falei isso ontem, então, o Richardson entendeu que era o Varela. Eu falei, não, para mim o Danilo, exatamente por isso. Ele é o autor do gol e depois ele é quem evita o gol de empate do Palmeiras. Além de ter tido uma atuação que não em nada comprometeu o desempenho coletivo do Flamengo. Aliás, a nossa pergunta é não quem foi o melhor em campo, a nossa enquete com você, telespectador do Seleção, é quem foi o grande nome, o personagem do título do Flamengo na Libertadores. Aí é outra história. É o personagem. É o Arrascaeta, eleito pela Conmebol o craque da competição? É o Léo Pereira, sólido, do começo ao fim na campanha? É o Danilo, que fez o gol e evitou o gol de empate na final? É o Rossi, responsável direto, por exemplo, por levar o Flamengo até levar o Flamengo das quartas para as oitavas, né? Da primeira fase para a segunda, eu diria. Da primeira fase para a segunda também. Segunda e depois das oitavas para a até quarta. titubeei, mas ali contra o Estudiantes foi peça-chave. Foi. E contra o Racing também, ele fez defesas muito importantes. Verdade, verdade. É o Jorginho ou é o Felipe Luiz, o comandante? A gente conta com o seu voto. Vocês têm opinião sobre o grande personagem do Flamengo? Para mim é nítido, né? Se fosse só em campo, talvez o Rossi, eu diria. Acho que o Rossi. Mas assim, como no geral, para mim, Felipe Luiz. Porque é o cara que arruma a defesa, é o cara que resolve
a questão do conflito com o Pedro, né? Faz o Pedro do jeito dele, né? Mas o Pedro, quando estava em campo, foi importante. E foi encaixando peças. Para mim, o Felipe. No campo, Para você, o Rossi. Rossi. Também temos uma variedade. Assim, a campanha do Flamengo é uma campanha vencedora e contra campanhas vencedoras não tem argumentos. Mas ela foi uma campanha sofrida do Flamengo nessa Libertadores. Diferentemente das outras campanhas que o Flamengo chegou à final, inclusive quando perdeu do Palmeiras, essa foi a campanha mais sofrida. A que o Flamengo e o que o torcedor do Flamengo mais sofreram para chegar até a final. Se a gente lembrar de 2019, ainda que tenha tido drama contra o Emelec, depois o Flamengo passeou no mata-mata contra o Inter e contra o Grêmio. Depois, na mesma campanha que fez em 2021, quando perde do Palmeiras, foram vários resultados largos, assim, já sob o comando do Renato Gaúcho. E depois, na campanha do tricampeonato, o Flamengo foi campeão invicto com um empate e 12 vitórias. Ganhou todos os jogos do mata-mata, enfim, goleou na semifinal o Vélez Sarsfield. Essa foi uma campanha mais dramática dessas últimas que o Flamengo fez. E essa dramaticidade toda teve o Rossi como protagonista, sem dúvida nenhuma. Desde aquele jogo contra o Táchira, na última partida da primeira fase, passando pelos pênaltis contra o Estudiantes, passando pelo drama da semifinal contra o Racing, no jogo do El Celindo, quando ele faz 2, 3 defesas assim, de defesa que ganha jogo, que empata no caso. Então, sem dúvida nenhuma, o Rossi, para mim, foi um cara muito decisivo nessa campanha. Ok. E falar um pouco desses títulos da geração, né? Nessa quarta-feira, a gente colocou 2 brasileiros, que não é matemático, mas ninguém aqui duvida que o Flamengo vai perder o Campeonato Brasileiro. Noivas descem do altar, Rizete. Noivas descem do altar. Não, sim. Você conhece alguma? Eu não conheço nenhuma noiva que desceu do altar, mas pode ser, Eu já fui a poucos casamentos, mas eu já ouvi histórias. Sim, mas está na mão do Flamengo. Tem muita chance. Está muito na mão do Flamengo, né? Vamos falar um pouco dos títulos dessa geração, né? De 19 para cá, Carioca, Brasileiro, Libertadores, Supercopa, Recopa, ano a ano. Em 19, o Flamengo ganhou o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. Né? Com 2 técnicos diferentes, né? O Carioca foi ainda sob o comando de Abel Braga. Exatamente. Ele começa o Brasileiro, né? O Jesus chega durante o Brasileiro. Aí em 2020 são 4 títulos, a Supercopa, a Recopa, o Carioca e o Brasileiro. Ainda que seja um brasileiro na última rodada, com menos brilho do que 19. Já com o Rogério Ceni e não com o Jorge Jesus. Né? Exato. É campeão brasileiro. Em 21 é o ano ruim do Flamengo. Foram só 2 títulos. Supercopa, Carioca, o vice da Libertadores. Mas o ano ruim do Flamengo é conquistar 2 títulos e ir para a fase de grupos da Libertadores. É o ano ruim do Flamengo de 19 para cá. Em 22, com o Dorival, é a Copa do Brasil e a Libertadores. São os títulos levantados. Aí em 23 vem mais um ano ruim. Pô, que ano ruim do Flamengo em 23. Ele foi vice da Copa do Brasil e se classificou direto para a Libertadores. O ano ruim do Flamengo é isso, é terminar o ano na zona de classificação direta para a Libertadores e pelo menos disputar uma decisão. De 19 para cá, os anos ruins do Flamengo foram esses. Vice de alguma coisa e no Campeonato Brasileiro, classificado direto para a Libertadores na fase de grupos. Em 24 é o Carioca e a Copa do Brasil, e eu acho que a melhor coisa que acontece no ano é o surgimento do Felipe Luiz, que assume na semifinal da Copa do Brasil, vence a competição e se prepara para o ano de 2025, que ainda está em aberto. Porque nesse ano o Flamengo já ganhou a Supercopa do Botafogo, em Belém do Pará, ganhou o Carioca, ganhou a Libertadores, se encaminha para ganhar mais um brasileiro, e se ganhar nesse meio de semana contra o Ceará, vai poder viajar mais tranquilo para o Mundial do Catar. Não vai precisar jogar domingo com aquela tensão, com o time titular. Não sei qual é o planejamento do Flamengo. E se eu fosse o clube, eu nem divulgaria isso. Mas assim, ó, para mim, ganhou matematicamente o título quarta-feira, com todo respeito. Certamente isso já deve estar sendo discutido. O Flamengo não vai divulgar isso. Claro, nem é necessário. Mas não há motivo para domingo jogar contra o Mirassol. A CBF, inclusive, já informou que a taça vai para o Maracanã quarta-feira. Então, vai para o Catar mais cedo, se prepara,
porque na quarta-feira tem a estreia contra o Cruz Azul. Não é jogo simples. Embates entre campeões da América do Sul e campeões da CONCACAF têm sido duros. O Botafogo ano passado foi atropelado. Chegou lá em condições ruins e foi atropelado. O Palmeiras já perdeu também uma semifinal de Mundial para o Tigres, de 1-0. Essa competição é muito desigual, né? Exato. Vamos então, assim, ó, não conta como títulos. Talvez o Flamengo vá até domingo. É isso aí, nação, galera. Ficamos por aqui. Esse foi mais um corte do nosso canal aqui, sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se ficou até o final, puder nos ajudar, sempre trazer conteúdos diários para vocês, como esse, notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa, para você não perder nada do mais querido e mais amado do Brasil, Flamengo. Sempre deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.